Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um Rock Night Live. E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ter alguns anúncios e vamos fazer um giro de notícias, não é, Shendes? Exatamente. Puxa o microfone um pouco mais para perto de você, não muito perto. Não, aí já vai ficar alto. Aí tá bom. Mas a gente vai fazer um pequeno giro de notícias, né? O Shendes vai dar umas notícias, eu vou comentar para vocês e vamos ver aí o que tá acontecendo, né? Pode falar primeiro aí, Shendes. Vamos às notícias? Vamos às notícias. Vamos lá. Primeira notícia Hum. é sobre o Aerosmith e o Steven Tyler, que tá com uns problemas aí, Ah, deu um problema na voz dele, né? né? Aí eles cancelaram a turnê do ano que vem, né? Uhum. E o que tá dizendo a matéria? Só pra falar a matéria da Whiplash, tá, gente? Então, aqui ó, a Aerosmith mandou uma carta aos fãs. Infelizmente, a voz de Steven Tyler está, como é que se diz? Danificada e é Vixe, mais sério do que parece. vixe. Seu médico confirmou que foi uma lesão grave nas cordas vocais. Mas, Fratura na laringe, fraturou a laringe, cara? que requer um cuidado especial. Não, fratura na laringe é complicado, hein? É, Gente, acho que vai ter... como as porra fraturou a laringe, velho? Ah, cara, os berros que ele dá, né, velho? É. Gente, põe no modo... Não perturbe. Mas assim, cara, tipo... o Steve Tyler é um ícone aí da música, né? Uhum. Cantor dos bons mesmo. Ele tá com essa fratura aí, vai ser foda, né, cara? Porque aí não... Infelizmente não tem Aerosmith, né? Aqui tá dizendo que ó, ele está recebendo o melhor tratamento médico possível para garantir Ah. que ele se recupere o mais rápido possível devido à natureza da fratura. Bom, mas eu acho, cara, eu Ele deve ter simplesmente... paciência. Bom, na minha humilde opinião, eu acho que 2024 não vai ser um ano que vai ter Aerosmith, não, cara. Eu acho que... Mas, cara, quantos anos que tá o Steve Tyler? Ah, velho, deve estar na casa dos 70, né? 70 mesmo? Ou 60, entre 60 e 70. Deve estar por aí, né, cara? Pô, ele ainda canta do mesmo jeito que ele cantava antes, aqueles berros, aquelas coisas, cara. É um cantor incrível, né, cara? Mas enfim, né? Mas enfim, vamos fazer o que, né, cara? Bom, gente, 2024 é sem Aerosmith, né? Bom, Provavelmente não vai ter, né? vamos pra próxima? Qual que é a próxima? Notícia número 2. Sobre o Witching Temptation. Invitation? É. Eles vão vir no ano que vem no Summer Breeze, pelo que eu fiquei sabendo. Tem eles, quem mais? Daqui a pouco eu dou uma olhada aqui que vai vir no Summer Breeze, mas parece que vai vir. Eles vão vir, eles estão certeza que foi confirmado aqui. Deixa eu até ver uma coisa aqui, né? Antes, Olha deixa eu lá. ver como que tá o som aqui, Witching gente. Temptation vai lançar o Pera aí, só Ritual, deixa eu ver. Ah, tá bom, som. faixa de seu novo próximo disco. Eles vão lançar. Qual que é o nome do disco? Tem aí? Ritual. Ritual? Ah, não, Ritual é a faixa. Ah, é a faixa? É, bem a cara do Invitation, né, cara? Vamos falar a verdade. Ó, como eu tava falando do Summer Breeze, vamos ver quem que tá confirmado, porque esse ano eu fui no Summer Breeze, Oxentes. O disco chama Bleed Out, né? Sangrar. Bleed Out? É, Bleed Out, é É sangrar. interessante. Eu sei que eles estão no line-up, né, do ano que vem. Vamos dar uma olhada qual que é o line-up do ano que vem, porque esse ano foi um festival bom e eu vi o dia do Blind Guardian. Eu Uhum. estava lá no Blind Guardian. Mas vamos ver aqui, Summer Breeze... Ih, eu tenho que pôr óculos, gente. Pô. É questão de idade É mesmo. a coroiça que Já, chegou. já vendeu, ó. O primeiro lote acho que até já acabou do Summer Breeze. É o oitavo disco deles, É o, Bleed é o oitavo do Out. If Temptation, né? É. Mas o If Temptation já vende muito tempo, ó. Uhum. Parece que o Edu Falaschi vai estar lá, Falaschi, né? Hammerfall. Carcas, cara. Carcas vai estar. Porra, mano. Lacuna Coil. Da Kunakoi é Mas italiana. vai ser 3 dias de festival, É. né, cara? Deixa eu ver o que Da mais tem aqui. Kunakoi é metal gótico italiano. Na verdade, eu não considero nem que seja metal gótico, cara. Eu acho mais assim. Eles beiram pra aquilo lá, mas é um negócio diferente, cara. Eu não sei como considerar. Dr. Sim vai estar. Death Angel. Se eu não me engano, o Mr. Big também vai estar. Sebastian Bach, Mr. Big, ó.
Esse dia, ó, esse dia aqui vai ser, ó, qual dia que tá Uhum. aqui, ó? Anúncio, dia 26, 27 e 28 de abril de 2024 vai ser. Tem um dia que vai ser Mr. Big, Sebastian Bach, Death Angel e Dr. Sim, cara. Vai ser um belo de um Uhum. festival, né, pra 2024. Aqui tá dizendo que esse novo disco deles é inspirado na Do guerra If que tá tendo na Temptation. Ucrânia, é. Bom, o ano que vem eles vão estar vivo divulgando isso aí, né? Uhum. Pessoal que gosta de If Temptation, né? Eu pessoalmente acho. Eu acho legal, mas. Sabe aquela banda que não. Que você não fala assim, né? Aquela banda que você adora? Uhum. É isso, mas. Pra quem curte, tá aí, né, cara? Eu iria mais nesse dia que é o Death Angel, o Sebastian Bach, ou o Mr. Big. Esse dia Uhum. eu iria, cara. Eu não posso opinar porque eu já passei da fase do Gothic Metal e Epic Metal, cara. Nunca tive essa fase. Já Eu passei gostava da de heavy fase. metal mesmo. Já passei da fase que eu fui garoto de preto. Agora, qual que é a próxima notícia, Shendes? Próxima notícia é sobre os velhos Rolling Stones, que vai lançar música nova. Antes disso, gente, eu vou falar pra vocês, ó. Eu tô fazendo esse giro de notícias. Depois eu vou fazer um anúncio aqui sobre o Rock Night Live, sobre algumas coisas que a gente vai estar planejando aqui pro futuro, né? Que depois eu vou anunciar, depois eu falo. Ó, fica aí, gente, que depois eu vou falar, tá? Fica aí. Qual Olha que é a só, notícia? A Rolling Stones lançou um disco novo, né? vai ter participação especial com a Lady Gaga e Steve Lady Wonder. Gaga, né? Lady Gaga. Lady Gaga. É, Lady Gaga. Lady Gaga, mano. A Lady Gaga e o Steve Wonder, né? É. Eu fiquei sabendo, cara, que tem aí acho que nessa reportagem tem a faixa que tá a Lady Gaga. Qual que é o nome do disco? Peraí, deixa eu ver. Peraí que o celular aqui é lento. Ó, gente, ó, manda um pix pro Shinji trocar de celular. É um pixzinho pra ele. Qual que é o seu pix? Ah, agora de cabeça eu não lembro, né, velho? Então não vai receber pix. Então Vamos ver. sem pix, Lendária né? Sem banda pix pra você. Rolling Stones, com seu novo single intitulado Sweet Sounds of Heaven. É. É Sweet Songs of Heaven? Não, é o Sweet Sound é o sabor doce do paraíso. Não, mas é Sweet o É, quê? traduzido é o sabor doce do Não, paraíso. mas qual que é o nome em Sweet inglês? Sound of Heaven. Sweet Sound? É, Sweet Sound of Heaven. exatamente. Bacana, cara. Achei legal. Rolling Stones é uma banda que não para desde os anos Vai ter, 60, mano. nessa música vai ter a Lady e o Stevie Wonder. Será que o Mick Jagger vai a algum jogo nesse Hackney Diamonds. Será que eles vão vir numa turnê e vai passar por aqui de novo, cara, Rolling Stones? Boa pergunta. Eu nem sei se o Rolling Stones tá fazendo turnê mais, cara. Nem sei, cara. Mas o Rolling Stones é uma banda muito icônica, cara. É uma banda que tá aí desde os anos 60 até agora. Dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. 60 anos, cara. Porra! Mais de 60 anos. Ou um pouquinho menos, né? Tem mais de 50 anos de banda, tem, né? Com certeza. Com certeza. Agora me fala qual que é a próxima notícia aí do nosso giro de notícias. Próxima notícia. É. Alguma coisa a ver com Lollapalooza. O Lollapalooza em 2024, né? Lollapalooza está negociando trazer o Pearl Jam. Eles estão tentando trazer o Pure Jam. É. E o que fala aí? Onde saiu isso aí? Também vem lá da Whiplash. Não é que nem aquelas coisas lá do tiozão, né? Que o tiozão fala e a gente não sabe de onde que tirou aquilo. É. Velho, eu vi um vídeo do tiozão lá. Lollapalooza tá negociando para trazer o Pearl Jam em 2024, diz jornalista. De 2024? Mas isso é É. boato ou é... Não, acho que tá em negociação, né? Boato não é. Se tá em negociação, vai umas Uhum. milhas de dólar, né? Vai umas milhas aí de dólar. Então eles estão querendo trazer pro Pearl Jam. Lollapalooza pra mim, sei lá, cara. É um festival que... Sabe quando eu acho que é um festival de jovem dinâmico, cara? Você tá dando risada, mas eu acho que é festival de jovenzinho dinâmico. Errado você não tá, né? Eu não me surpreenderia se eu visse o Felipe Neto lá, cara. No Lollapalooza. Mas enfim.
Não vou ficar falando Vai do ser no MP Fest. Autódromo de Interlagos, o Lollapalooza. Não, eu acho que. Eu não sei se esse ano foi, cara. Você tá vendo que tá tendo. Todo ano tá tendo festival, cara? Tá repetindo? Uhum. É o Summer Breeze. Será que o The Town vai repetir ano que vem também? Provavelmente. Porque antigamente era tipo Copa, cara. 4 anos, demorava pra caramba. Mas, gente, tá uma fase muito boa. Acabou aquela bizarrice de ficar em É que esse casa. Summer Breeze ele fica circulando pelo mundo, né, cara? Então, mas vai vir o ano que vem de novo, na mesma época, cara. Uhum. Eu fui lá, foi eu e a Lu, cara, lá. Foi da hora, cara, o Summer Breeze. Eu vi o Blind Guardian, eu vi Stone Temple Pilots, cara. Eu fui nesse dia aí. Foi um dia muito legal, cara, posso te falar, cara. Fazia tempo que eu não ia no festival daquele. A próxima notícia vai ser polêmica. É polêmica? É. É polêmica? Como diz a loirinha que Peraí, você gosta peraí, lá, peraí, bomba, peraí. bomba, bomba. Peraí. Vamos pra essa bomba. É polêmica, Shentes? Ah, Vai falar, sim, é cara. polêmica mesmo? Vai. E dar que uns tipo de polêmica? Aquela Vai dar uns polêmica. recalques aí nos Johnny Lawrence, velho. É uma polêmica, cara. Ó, vou chamar os universitários. Vamos ver qual que é a polêmica. Manda aí, manda bronca. Manda boa. Omeleft diz que heavy metal pertence agora aos jovens. Omelete. É bem isso mesmo, mas vamos falar que o Omelete é um portal meio assim, ele é totalmente woke, né, cara? Meio canhoto. Ah, meio canhoto, cara. Eu sei lá, eu não falo mais de política, mas tô que se dane, cara. Eu não consigo ser nem pra um lado nem pro outro, cara. É incrível isso, mas manda bala, manda Olha lá, bala. ó. O Omeleft diz que o heavy metal pertence agora à nova geração e não mais aos tiozões headbangers. Tudo bem. O que mais ele fala? Vamos lá que essa aí eu vou ter que Vamos rebater, ver. cara. O Omeleft publicou uma reportagem que analisou o último Knockfest. Knockfest? É. Segundo o texto, bandas mais recentes como Slipknot e Bring Me to Horizon estavam com mais público do que os coroas como Judas Priest e Pantera. Ô, Slipknot não é tão novo assim não, velho. Ah, não, mas isso aí, você sabe o que é, cara? Eu não vou falar o que eu ia falar, mas é o seguinte, cara, isso aí é o seguinte. Uhum. O editor, ele tem um viés e ele joga pra esse viés. Ele quer falar, não, o Judas Priest é ruim porque o Judas Priest é um metal do tiozão não sei o quê. Mas, cara, vamos falar, o que o vocalista do Judas Priest é? Tiozão? Não, o que ele é? Ele é Yagi. Hã? Eu não vou falar o termo não, porque pode ser que o YouTube me corte. Mas ele é homossexual, cara. E por que o que eles têm contra, velho? O que eles têm contra isso aí? Não era pra eles terem nada contra, porque eles defendem a... Então, mas eu acho estranho, cara. Eu acho que eles estão querendo desvirtuar alguma coisa, cara. Estão querendo desvirtuar o heavy metal mesmo. Parece ter viés essa matéria, mas continua. Acho que é conflito de geração mesmo, de jovem dinâmico contra boomer Johnny Lawrence. Mas não sei, cara, se... Por exemplo, Boomer Johnny Lawrence tem tanto assim, cara? Ah, tem bastante coroa no mundo, vai. Tem sim, cara. Mesmo a expectativa de vida é maior agora, né? Uhum. Mas lê o resto. Eu quero saber mais. Vamos lá. Quero saber mais sobre isso. Fã Muito coroa mais. tem um em cada esquina, velho. Tem, cara. Pior que tem mesmo. Cara, uma coisa que eles não podem tirar, velho, é, por exemplo... Só que no eles estúdio querem? tem dois. Eles querem falar que o antigo é ruim e o novo é bom. Só que o Slipknot não é tão novo, cara. Não, o Slip surgiu no final dos anos 90, velho. A banda tem mais de 20 anos, no mínimo. Tem uns quase 25 anos, se for Quase ver. 25 anos, se for ver. Então, continua. Vamos ver a respeito do Knockfest. Segundo a reportagem, isso deixa claro que não há mais muito espaço para aquele tiozão boomer que fica azucrinando as pessoas, principalmente mulheres. Nossa, mano, Nossa, olha o viés. Ó, tá vendo o viés que tem? É. Perguntando Outra coisa, se realmente cara, elas conhecem ó. as bandas que estão em suas camisetas. Ah, mano. A questão não é essa, cara. A questão é que é uma coisa assim uma coisa que eu concordo com o tiozão loucão lá, mano. O velho do rock. Sim. Existe cara que é fã, que o cara gosta das bandas, assiste. Existe o cara que é doente. Que é fanático. Eu sou um pouquinho mais ameno que ele fala que todo fã é retardado, né? Uhum. Ele fala isso, né? O resto Tadeu, né? Vamos falar. Mas é assim, cara. Ele fala isso. Você quer comprar briga com o velho, né? Não vou comprar briga com ele, mano. Eu concordo com... Você quer saber, cara? Eu concordo com muita coisa que o resto Tadeu fala, velho.
Como eu discordo concordo. também, né, velho? Porque não dá pra concordar. Cara, depois eu vou falar, daqui a pouco eu falo, deixa a gente matar esse assunto. Eu vi ele naquele, sabe o podcast lá do Rafael Bittencourt? Uhum. Lá no Amplifica. Eu vi ele falando, mano, ele falou na cara do Rafael Bittencourt, a Angra foi uma boy band. Uhum. Ele falou, eu ri com a cacete, Puta que mano. pariu, velho. Não, mas ele falou assim, ele explicou o que ele quis dizer. Uhum. Aí eu entendi, eu falei, sabe, se você é ignorante, você vai falar, ai, velho, filha da puta, né? Mas se você não é, velho, se você não é ignorante, você vai escutar o argumento dele faz sentido, cara. Pelo menos pra mim fez sentido lá, mas continua. Vamos lá, Omeleft, vai, continua no Omeleft. Entre aspas, você é mesmo um fã dessa banda na camiseta que você está usando? Você sabe qual estilo de metal eles tocam? Fale o nome de uma música. O questionador era um homem acima dos 40. Verdadeiro fã do metal true raiz. Véi, a maioria desses caras aí era cara que aceitava a diversidade, era cara que aceitava um monte de coisa, cara. Sem brincadeira. Sabe, é que tinha essa época aí que os caras vinham desse jeito, só que... Velho, vamos falar que era outro tempo, né? O bullying era que nem, sei lá, vamos falar uma coisa, o bullying era que nem... velho, o bullying não existia bullying, velho. Não era bullying o negócio. Era um negócio bem tranquilo para pessoas naquela época. Depende do ponto de vista, velho. Não, bater não é. Acho que bater, violência nunca foi a solução, né? Uma vez um desses caras aí chegou em mim, eu tava com uma camiseta do Maiden. O cara chegou, ele me capotou na rua lá em São Paulo, quando eu morava em São Paulo. Sério mesmo, não tô zoando não. O cara me capotou na rua, perguntou qual que é o álbum que tá nessa camiseta. Era Fear of the Dark. Me fala o nome da primeira música do álbum. Eu não lembro. Hoje em dia eu não lembro, cara. Hoje em dia apanhava dele, mas eu falei, acho que o nome da primeira, não sei se é Be Kick or Be Dead. É, isso aí mesmo. É Be Kick or Be Dead, eu falei pra ele. Be Kick or Be Dead. Então, esse álbum foi lançado quando? Aí eu falei o ano lá. Naquela época a gente não tinha tanta informação, mas a gente sabia as coisas, né? Eu tinha o disco. Uhum. Beleza, você é da hora. Aí o cara ainda falou assim, eu tinha 14 anos, você quer uma cerveja? Não, valeu, mano. Eu tinha 14 anos, cara. Então você foi bulinado por um veterano, então. Bulinado é outra coisa, velho. Ó os termos que você fala. Você vê bullying, é diferente. Então. Não, mas você fala isso sofre aí, você bullying fala isso é aí. bulinado, Não, mas não se é? você fala esse termo aí, cara, já vão pensar outra coisa, cara. As pessoas pensam outra coisa. Hoje em dia, Xendes, a gente tá num antro de... Vamos falar a verdade, cara. Não tem nem 10%, 20% de pessoa que faz isso, mas eles te cancelam. Como se eles fossem uma maioria. Mas vá, velho. Continua. Continua aí que eu não vou falar muita coisa, senão eu tô ferrado. Amanhã tá no Twitter, meu nome. Vamos voltar lá pro Omeleft. Omelete. Cara, mas o Omelete ele ficou de um jeito, velho, que não, eu não aguento, cara. Tipo, eu não vou falar certas polêmicas que eu vi, mas tem umas coisas lá que eu olho lá que eu falo, meu Deus do céu. O jornalista falou o seguinte: o que eu vi no Knockfest é um verdadeiro mar de uma nova geração que ama o metal. É diferente. Tá, ama metal. Mais aberta e menos preconceituosa. Todo mundo hoje em dia é menos preconceituoso, mas continua. Acabou. Não, tá, velho, mas vamos falar a verdade, velho. Eu sou preconceituoso, velho. Não pergunta pra todo mundo pra questionar. Você é preconceituoso? Quem que é preconceituoso, velho? Eu sempre aceitei diversidade, essas coisas. Nunca tive problema com isso, cara. Apesar de eu ter a minha normatividade que eu tenho, né? Na verdade, Gênero, acho que tudo, todo mundo cara, tem mas- um grau, todo mundo tem um grau de preconceito, né? Que é preconceito é você julgar antes de avaliar, Não, né? tudo bem, mas, cara, eu nunca tive esse problema aí que os caras falam que, não sei o que e tal. Uhum, Eles colocam de um jeito. Parece que os caras querem gerar um conflito, cara, né? uhum. Por exemplo, essa matéria aí, o cara que é tiozão mais ignorante, ele vai ficar pistola e vai falar, seu Omelete, filho da puta aqui, ó, Bolsonaro na vez. O cara vai falar isso. É o tiozão que é mais ignorante. Tá vendo, tá vendo, tá vendo? E os caras fazem isso de propósito, cara. Parece que os caras querem a polarização, cara. Mas fazer o quê, né? Eu não falo muito desse assunto porque... Heavy metal, cara. Existe umas coisas que estão acontecendo aqui que são bizarras, né? Às Agora vezes eu vou meter não é ruim. agora eu vou meter bronca no Omelete. Primeiro de tudo, velho. Não, fala mais alto, porque o microfone tá aí. Nova geração, velho. Que eu saiba, nova geração não escuta não escuta a tal das bandas de boomer, cara.
Nova geração escuta Nightcore. No máximo vai escutar o Nightcore e Dubstep. Não, cara, vamos pegar a estatística, velho. Quem que é a maior fandom de rock? Qual que é o maior fandom de rock? Qual que é a idade? Eu acho que são os pós-universitários, que tem entre 25 e Não, 35 anos, entre velho. 40 entre 30 e 50 anos, cara. Uhum. Tenho certeza disso. Agora tem uma molecada que eu vejo assim, né? É mesmo, eu não vou. Não vale da onde, mas como eu tô dando aula, velho. Eu não falo porque eu não sei, tem um código de conduta lá que eu não sei se eu posso falar ou não. Então, Melhor não falar. melhor não falar. Mas assim, cara, tipo, eu dou aula pra muita criança, cara. Então, velho, tipo, tem uma galerinha aí nova, molecada mesmo, criança, adolescente, que curte o esquema, cara. Curte Queen, curte Led Zeppelin, curte Iron Maiden. Mas eles curtem por causa de influência direta dos pais, que são Sim, roqueiros, né? claro, mas é uma coisa que vai se perpetuar, que um passa pro outro, que passa pro outro, aí fala na escola, a escola leva mais um pra conhecer, entendeu? É assim que funciona, cara. Eu acho super positivo isso, mas o maior fandom tá entre 30 e 50 anos ainda, cara. Tanto que a molecada tá vendo mais o TikTok, né, cara? Tá vendo mais TikTok, essas coisas. Tem molecada, a maioria aqui no Brasil que é funkeira, né, velho? Mas enfim, velho, enfim. Eu acho que isso é um desserviço, uma matéria dessa, velho. Você quer saber a verdade? Eu acho um desserviço. Na verdade é matéria de flame, né, cara? Pra gerar burburinho, né? Não, é pra gerar um burburinho com os outros, cara. Porque queira ou não, treta da Ibope, né? É. E sabe, velho, isso aí tem. Existe tiozão que gosta de rock, que tem aquela posição política que todo mundo sabe, né? Que eu não fico nem. Eu sou em cima do muro mesmo, velho. Não tô nem aí pra os caras falar. Eu não. Ó, eu acho que tá errado falar certas coisas, colocar certas coisas. Tudo é ódio, tudo é ódio. Como eu acho errado também falar que não existe. Né? Porque existe preconceito, existe ódio, existe um monte de coisa, velho. Eu sei que existe. Mas vamos pôr assim, eu não tô falando que as coisas não existem, mas eu acho que gerar um burburinho desse é um puta de serviço com a sociedade que já tá um caos, cara. Mas vamos agora voltar, Só quer jogar mais fogo no parquinho, né? jogar mais fogo no parquinho, mas enfim, velho, vamos voltar agora, tem mais alguma notícia ou não? Tem, peraí, vamos ver. Eu ia falar do que negócio que eu vi lá no Amplifica, né, velho? Tô invocando. Vamos ver se o menino urubu aparece aí no Não, chat. tá, mas eu vou falar vou falar aquele negócio que eu vi no Amplifica, velho. O que você viu no Amplifica? Foi o seguinte, mano, o Regis Tadeu com o Rafael Bittencourt. Aí veio um cara lá xingando pra caramba o Regis Tadeu, né? Porque tem os caras que xingam, né? Que o cara falou que pôs o nome da filha dele de Angra. Não, o vovô Regis tem muito hater, cara. Tem. Mas esse cara aí também é o tipo de fã que ele adora confrontar, né? Porque o cara pôs o nome da filha de Angra. Cara, eu considero o seguinte, se o cara gosta muito, quer fazer sua homenagem, beleza. Não há problema nenhum. Só que ele chegou e falou um monte pro Regis Tadeu. Ofensa mesmo, cara, que eu vi, assim. Foi umas coisas ofensivas. Porque o Regis Tadeu falou que o Angra era uma boy band. Aí o Rafael Bittencourt já deu risada, né? Que ele falou, não, mas foi uma boy band mesmo. Ele falou isso, cara, na cara do Rafael Bittencourt, velho. Sabe, a princípio, o Regis Tadeu é um cara que ele gera umas polêmicas, mas ele é um cara inteligente. Apesar de tudo, velho. Tem sérias coisas que eu discordo dele, velho, mas ele é um cara inteligente. Porque o que ele falou? Ele falou, não, vocês têm que analisar o seguinte, o termo boy band, cara. O termo boy band não quer dizer que você desqualificou o cara como músico, desqualificou tudo. É que foi um negócio que foi escolhido a dedo pra pegar um público X e tudo. E o Rafael Bittencourt, ele confirmou certas coisas, mas falou a visão dele. Ele falou que realmente tinha algumas coisas que ele falou que estava correta, mas ele tinha uma visão. Ele começou a banda e ele tinha composições que ele estava fazendo com a banda, tanto que ele teve problemas com isso depois. Mas enfim, cara, eu achei super interessante aquela conversa. Foi uma conversa do Regis Tadeu que eu achei interessante ver, cara. Apesar que tem horas que ele fala uns negócios que eu não sei de onde ele tira, cara, que ele não vai falar também a fonte, mas não sei se é verdade ou mentira. Ele tira lá do fundo do baú dos anos 60, Apesar mentira, eu não acho que seja, mas ele tira uns negócios assim que eu falo, pô, mas será que não é uma viajada? Ele tira lá do fundo do baú do vovô. Mas eu não descarto que possa ser verdade em algumas coisas que ele fala, velho. Mas enfim, velho, ele é um cara polêmico. Ele fala pros caras umas coisas que ele ofendeu, e no final do vídeo ele ainda ofendeu um monte de K-popper, velho.
Ele é o famoso ame ou odeio, né? Tipo, ele Não, tem... velho. Nossa, ele começou a ofender fã de BTS lá no Ele final, mano. odeia... Nossa, o velho tá... O velho Regis odeia as músicas vêm da Coreia, cara. Mas enfim, velho, vamos continuar. Qual que é a K-pop. próxima notícia? Próxima notícia, vamos voltar na Whiplash. Eu veria o vídeo aqui do Amplifica, mas não sei se é permitido ver corte ou alguma coisa assim. Então eu tô evitando, né? Tanto que a TV Ó. tá a telinha aqui Rock Night Live. Uma questão pra filosofar aí. Ah, O Andreas Kisser, do Sepultura, diz que o heavy metal, sem dúvida, é o estilo mais popular do mundo. sério? Você concorda? Cara, não sei. Você quer saber a verdade? Eu não sei. Sabe por quê? Eu moro no Brasil. Vamos falar do Brazola. O grande Brazola. Do Bostil. Vamos falar do Brazola. O que que o Brazola é? É uma terra do samba, é terra do samba, Do sertanojo. sertanejo, funk. É terra disso daí, mano. É terra de É. Anitta, é terra de... De MC não sei o de quê. MC, de MC não sei o quê. É terra do carnaval, né? Uhum. Então, a música real do Brasil, que eu considero que é uma música que é real do Brasil, seria a bossa nova e aquele samba mais antigo. Uhum. Esse é o tipo de música. Depois virou uma coisa comercial que ficou um negócio bem assim, comercial e sabe aquela coisa pegajosa que você não gosta? Uhum. Ficou uma coisa assim, mas eu considero, por exemplo, bossa nova, escutava bastante coisa. Tom Jobim, porra, puta compositor, Tom Jobim. Fora que também eu gostava de escutar jazz. Eu não sou só heavy metal, né, gente? A música raiz também brasileira, a gente pode chamar que tinha o antigo sertanejo raiz, né? Eu nunca gostei Sertanejo muito de roça não tem também, nada a ver com esse sertanejo verdade. comercial. Aquele sertanejo que remete à roça, É. aquelas coisas. Só que, por exemplo, cara, eu nunca curti muito escutar a partir daquela parte daquelas MPB dos anos 60 e tal, mas isso é um gosto meu, né? Caetano, Chico Buarque, essas coisas, tem o valor deles, né? Eu acho que tem valor, mas não gosto. Não gosto mesmo. Mas assim, já tive que tocar, já fiz muitas coisas, então vamos lá. Como é que ele diz assim, ele argumenta sobre isso, Andreas Kisser? Deixa eu ver aqui, peraí que o celular não tá carregando a notícia. Xiii, Marquinhos, travou tudo aqui. Travou? Gente, ó, Pix pro Shentes pra ele comprar um celular. Sobrecarregou a memória RAM no meu aparelho. Peraí que eu vou ter que limpar a memória. Dá uma limpada aí. Só continuando o assunto aí, cara, agora não dá pra saber se o mundo... Por exemplo, na Europa eu sei que o heavy metal é muito popular, cara. Acho que o único continente que o heavy metal ainda é forte é na Europa, cara. Porque nem nos Estados Unidos o heavy metal tem tanta relevância quanto tinha. Eu não sei se ele tem tanta relevância lá, mas o heavy metal nunca teve relevância assim nos Estados Unidos, cara. Você quer real? Acho que teve sim, acho que nos 80, anos 90 foi Não, forte. ele teve o heavy assim, metal ele lá. teve os anos 60, teve bastante o rock and roll, né? Anos 50, anos 60, que foi um movimento. Depois disso, a partir dos anos 70, entrou o discoteque, né, cara? Anos 70 foi a geração disco dance. Disco dance, entendeu? A partir dessa época, o rock and roll começou a ter uma queda. Aí nos anos 80 subiu aquela música comercial, que era o... que eles chamavam de heavy metal, mas era aqueles anos 80, Cara, sabe? anos 80 surgiu muita coisa, velho. Sim, mas eu tô te falando de rock mesmo, que eles chamavam de metal. Quiet Riot, deixa eu lembrar outra. O Guns N' Roses foi 80 pra 90, Guns N' Roses, o próprio, né? Teve umas coisas que saíram lá e teve o glam rock também, não, glam metal que eles chamavam, hair metal. Rock, glam metal, Hair metal, né? Que tinha Poison. Agora, por exemplo, Skid Row já não era muito nessa onda. Aqui no Brasil a gente chama de metal farofa. Então, mas todas essas bandas aí dos anos 80, elas têm uma coisa em comum. Os caras eram bonitão, tinha aquele apelo de sex appeal. Também, ó, não deixando de mencionar o Twisted Sister, né? Até teve uma época, eu escrevi um roteiro, mas só eu vou pôr num canal de vídeos uma hora, velho. O Twisted Sister e o Coise e o Van Halen era metal comédia, né, cara? Era tipo, eles eram massacration da época, né? Não era bem massacration, porque tinha as músicas deles não eram totalmente zoeira. O Twisted Sister era bem massacration. Não, massacration, o Twisted Sister tem uma puta crítica social, Shendes. Não, sim, mas tipo, eles eram zoeiro, velho. Ó, Twisted Sister, ó, pro pessoal que fala assim, Twisted Sister, eles eram zoeiro, velho. Há um pouco tempo atrás eu critiquei aquela matéria do Omeleft, mas pra vocês verem que eu não tô num balaio de gato que fala isso aí. Twisted Sister, cara, vou falar uma história aí que teve, cara.
Teve uma época que teve aquele explicit content lá nos Estados Unidos, que foi uma mulher do Al Gore. Ela fez uma campanha por causa que falava que o heavy metal, o rock da, que eles faziam, eles sexualizavam as crianças, faziam um monte de coisa assim. Aí o que eles lançaram? Eles lançaram uma lista das 10 músicas que deveriam ser expurgadas. E nessas tinha When I Gonna Take It. Cara. Que é a música mais famosa deles. Então, isso aí deu um bafafá, que eles queriam pôr um content lá, e a mulher falava umas coisas assim, que, por exemplo, teve uma música lá que o... Eu não sei se era a mulher que falava, mas os caras falavam que ele foi lá rebater no Senado americano, pra você ver. Mas ela falou que tinha uma música lá, que ele falava de suicídio, de... Nossa, eu não posso falar do suicídio. Ele falava de... Pronto, já pegou na palavra proibida já. De P, né? De P de porn, né, cara? Porn, pornografia. Falou que eu falava dessas coisas. Cara, se for pegar todos os meus vídeos aí... eu peço pro YouTube, por favor, não me censurar, mas fazer o quê, né? Mas assim, cara... Mas ele falava que falava. Ele foi lá, cara, no Senado, ele falou que ele é cristão. Que ele tem certos valores e que a música dele não falava dessas coisas. Ele era contra o conservadorismo e algumas coisas lá que era uma crítica contra a forma que era criada as pessoas na rede. Você já viu que o clipe, por exemplo, de Anna Gonna Take It, tá aquele pai que é todo conservador, sabe? Eu não lembro muito desse clipe, cara. Aí ele pergunta, o que você quer em inglês? Aí ele fala, I wanna rock. Aí começa a... Esse aí já é outra música. Já. Não é do Wanna Rock, não. Wanna Rock é um pouco diferente. Ele fala, I wanna rock. Aí ele começa a Wanna Take, ele vira o Ed Snyder lá e começa a rolar verdade, o clipe, agora né? Me lembrei. Só pra você ver. É uma puta crítica a modo de você criar os filhos de forma conservadora, não deixando eles fazer certas coisas e tal. Por exemplo, na época ele escutar rock and roll, né? E tudo. Eles lançaram essas músicas nesses princípios. Ele foi lá no Senado americano, ele falou, aí depois dessa lei aí, acho que o Frank Zappa também falou lá, se eu não me engano. E teve um cara de música country também que falou, cara. Eu não lembro os nomes aí e tal. Eu escrevi até um roteirinho que eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas... eu acabei não fazendo, né? Mas isso aí vai pra um corte agora, né? Vai pra um corte. Mas enfim. Tem outra notícia interessante aqui. Lembra do Evanescence? Evanescence, lembra? Então, parece que... É tudo a iPlash essas notícias, gente. Se vocês quiserem ver na íntegra, entra lá na iPlash e vai. Mesmo porque eu não quero levar um... tem um problema com o iPlash. Vai lá, assim... O Evanescence vai fazer um remaster, vai remasterizar o primeiro álbum deles, o Fallen. Eles vão remasterizar o Fallen? Cara, o Evanescence, o pessoal na época falava, cara, muito pop, não sei o quê. Lembra? O Evanescence foi uma tentativa de fazer um gothic metal pop, né? No americano, né? Mas não, deu muito certo. Um pop metal não, mas gótico. A Emily deu muito certo. Eu vi uma vez a história deles, cara. A história deles é bem legal. Talvez um dia eu pegue pra fazer, mas isso aí eu acho melhor fazer em vídeo mesmo, cara. A história deles. Mas a história deles é bem bacana, velho. De como que eles fizeram a banda, de como a banda foi, como a banda cresceu. Ela era bem novinha quando ela começou. A Emily, né? Mas enfim, cara, tipo, o Fallen foi um disco que projetou bem ele. Só aquela música lá... Me deu um branco agora, gente. Qual que é o nome daquela música que era? Wake Me Up? Não é Wake Me Up, é aquela... Wake Other Side. Não lembro. A que eu mais lembro é Wake Me Up, que era a trilha sonora do Demolidor. Então, mas tem... Não, mas essa aí tem um outro nome. Deixa eu ver aqui. Eu vou até olhar aqui no celular pra não... Não falar coisa pela metade, né? Pra quem sabe, aqui nas lives a gente não fala coisa pela metade. Vivem o especial do Metallica, né? Remasterizado em novembro agora. Então, vamos ver aqui. Evanescence. Pera aí que eu vou Bring ver. Me to Life. Bring Me to Life. Essa mesmo, cara. Essa mesmo, Bring Me to Life. Pôs até um óculos, Shin. Você deixou. É Bring Me to Life, cara. Então, cara, essa música aí, ela fez um puta sucesso. Não era uma música, era uma música legal, cara, na época. Foi na mesma época que surgiu o Slipknot, né? O Linkin Park. É a época que surgiu o tal do nu metal, né, cara? Os caras falavam com puta surgiu preconceito Sleep, isso aí, velho. Os caras falavam com puta preconceito, mas eu escutava e falava, isso aí é bacana, hein? Limp Bizkit. Porque você tem que ver o seguinte, cara. As coisas, elas mudam, velho. Elas mudam, né? O rock de hoje não vai ser igual ao rock que é antigo, velho. De jeito nenhum.
Tanto que depois no anúncios que eu vou fazer aqui, eu vou falar um pouco sobre isso. Vou discorrer. Mas continua, tem mais. O que fala aí mais? Vamos ver, a gente falou de Evanescence. Evanescence, né? Vamos ver. Metal Espadinha. YouTuber está fabricando uma guitarra em forma de espada. Ah, não, mas deixa isso aí pra lá, mano. Deixa pra lá, mano. Pelo Ué, amor de Deus, Changes. O guitarrista lá do Kiss tem uma guitarra em forma de machado, ué. Ah, não, mas, mano. Mano, Que vai. novidade para. é essa, pô? Para com isso, mano. Para. Passa pra próxima. Vamos ver. Europe lança Hold Your Head Up. Lançou Música disco inédita novo, que é um rock Europe? acelerado, O Europe ele é mais conhecido por Final Countdown, né, cara? é. Essa banda é foda, cara. Ah, e também tem Carrie, né? Europa e Asia. Asia Engraçado, né? Naquela época tinha umas. Tinha o Toto também. As bandas tinham nome de continente, né? Tinha Europe, tinha Asia, tinha África. E o Toto. Não, mas o Toto não era nome de continente, mas o Toto era mais ou menos nessa linha, não era? Final Count dá uma puta música, licença que eu vou velho. dar uma coçada aqui no nariz, tá coçando. Mas vamos lá, gente. Vamos ver. Bill Hudson diz que tatuagem pode ter sido entrave para entrar no Megadeth. Ah. Aí já é fofoca. É. Passa pra outra coisa, velho. Aí já é fofoca. Aí já virou umas fofocas. Gente, eu vou pegar toda aqui. Na verdade, essa live era pra ser feita na quinta, né, gente? Uhum. Então a gente tá fazendo na sexta, mas a próxima vez vai ser quinta mesmo. É que essa quinta eu tive um compromisso, então eu tive que fazer. Mas é o seguinte, essa live vai ser toda na quinta, eu vou fazer um giro das notícias da semana, né? Se não tiver notícia, a gente inventa alguma porcaria pra falar ou traz alguém pra conversar, né? Não é, Shins? Exatamente. Traz alguém pra conversar. Mas vamos continuar. Tô tentando caçar alguma coisa que não seja fofoca, velho. Eu acho que daí pra frente só vai ser fofoca, Shins. Acho melhor ir pros anúncios, porque... daqui pra frente agora é tudo fofoca. É tudo fofoca, cara, daqui pra frente. Outra coisa do Aerosmith que a gente falou hoje foi quentíssima, né? Foi primeira mão, né? Na verdade, eu vi à tarde, cara. Eu vi pelo perfil do Aerosmith no Instagram. Bom, vamos aos anúncios, cara. Vamos aos anúncios. Nem o Shane tá sabendo dos anúncios que eu vou fazer. Vamos aos anúncios porque agora é só fofoca, só pipipipipi. Tá, primeiro anúncio é que a gente vai voltar com as lives com bandas. Mimimi. Vamos voltar às famigeradas lives com bandas. Vai voltar as lives musicais? Vai voltar, cara, porque assim... volta a câmera pra mim, Shintz. Agora é uma conversa com o público mesmo, né? Look into my eyes. Look into my eyes, ó. Olhem nos meus olhos e falem comigo, gente. É o seguinte, ó. O Rock Night Live, ele foi construído numa época que a gente tava num período muito triste, né? Que era um período que a gente não tinha mais shows. A gente não tinha nenhum show ao vivo. E o que eu quis fazer? Eu quis trazer os shows em bandas que são aqui... Bandas que eu conheço, bandas de amigo meu, tudo, pro YouTube. E isso foi legal, porque o que aconteceu? Durante essa época aí, a gente não tinha como fazer nada, não tava rolando show, nada. Agora depois eu passei para fazer podcast também, tudo. Mas a maior intenção foi trazer bandas autorais, bandas novas, um conteúdo com coisas assim, trazer pra frente coisas novas. O canal ainda a gente não chegou, mas eu vou pedir pra quem puder, se inscreve, compartilha aí pros amigos, leva pra mais gente, porque o que a gente quer fazer? A gente quer pegar pra essas bandas e trazer uma publicidade. E se a banda... E assim, se a banda conseguir alguma coisa, vai ser algo assim que a gente acha legal. E assim, a nossa programação a gente trazia, eu escolhi assim, eu pedia pras bandas mandar um material pra avaliar, pra eu ver como que era tudo. Então a gente viu performance de várias bandas ao vivo, bandas boas que eu trouxe aqui, que assim, elas podem ter mais notoriedade. E eu quero continuar com esse trabalho. Eu quero falar também pra você que tem uma banda aí, uma banda seja de heavy metal, seja de rock nacional, pop e rock, né? Pra entrar em contato aí, pode entrar em contato no Instagram, @rocknightlive, né? Que a gente tem à disposição de trazer para vocês aqui, trazer vocês e fazer uma live aí para apresentar vocês pro público, né? E no final vai ser um bom material que vocês vão ter, vai ser material ao vivo, né? E vídeo, eu comecei isso aqui
Nossa, eu não tinha nada, né? Eu tinha 2 canais só quando eu comecei. Agora eu tenho 24, velho. Eu tinha 2 canais de áudio pra A fazer gente não live. tinha nem mesa pra fazer podcast. Não tinha nem mesa, cara. Tipo... Fazia no Você sofá. lembra... Não, mas você lembra a gambiarra que eu fiz lá? Que eu fiz aquela Uhum. mesa lá, quando eu trouxe um cara lá, que eu montei uma mesa de pallet? A gente montou uma mesa com pallet. Pra vocês verem, ó. Fica perto do microfone, gente. Senão sua voz não projeta. A gente montou uma mesa com pallet até e a coisa foi crescendo. Eu peguei essa mesa, agora tem uma salinha adequada. Vou mudar aqui a decoração um pouco. Quando for ver a convidada, a decoração vai estar diferente. Essas cortinas aqui eu vou mudar, vou mudar algumas coisas. Da vovó. Essas cortinas da vovó já não dá mais, né, mano? Mas enfim, vai mudar algumas coisas. E eu quero chamar vocês pra estar participando com a gente disso, porque o que eu quero trazer? Eu quero trazer essas bandas novas, quero trazer publicidade pra elas. Eu quero trazer publicidade pra esse canal, pra no futuro eu estar fazendo um festival bom aqui na região, né? Eu tá fazendo até um festival grande, mas isso aí vai ser uma coisa mais futura, né? Festival RNL Campinas. Rock Night Live, pode ser em Campinas, pode ser em qualquer lugar, né? Você sabe que a gente é itinerante, né? Se tiver público de São Paulo também é bacana. Mas enfim, a ideia inicial era essa e a gente vai voltar pra esse eixo. Festival RNL em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, né? E a gente vai voltar pra esse eixo. Então eu vou continuar. Então quem que tiver uma banda aí que tenha um som legal pra apresentar pra gente, tem histórias legais pra contar aqui na mesa, tá? Influenciadores também para os podcasts, a gente pode estar recebendo aqui, né? A porta tá aberta de novo, então, pra todo mundo, né? Eu já trouxe algumas pessoas com uns papos diferentes, papo interessante, né? E é isso. Entre outras coisas que eu vou trazer também alguns programas de entretenimento, né? Eu tenho algumas ideias aí que... Essas eu não vou falar agora, mas vão vir mais pra frente. E logo, logo, vocês fiquem ligados no nosso Instagram, que vai estar saindo uma rádio, que vai estar todos os nossos podcasts. E se você tem uma banda, você quer divulgar a banda, entre em contato lá pelo Instagram também. Porque eu posso estar pondo a sua banda nessa rádio também, que é uma rádio online que vai ficar 24 horas no ar. E são alguns dos anúncios que a gente está fazendo aqui. Agora fala aí, gente, se você não sabia, o que você achou? É, uma surpresa agradável, né? Uma surpresa boa, né, pro pessoal. Vamos trazer um frescor aí novo pro RNL. E eu vou trazendo uns dias que não dá nada. Quinta-feira e domingo, velho. Domingo, pra onde que o cara vai no domingo? Você fica em casa, em vez de assistir o programa Silvio Santos, você assiste aqui. Né? Nossa, Silvio Santos, quem que ainda assiste Silvio Santos, velho? Não, eu assistia, velho. Pode me falar que é brega, mas o Silvio Santos... Só que o Silvio Santos, ele parou, velho. Tava a filha dele, a Patrícia lá. Agora no lugar dele. Não, o Celso Portiolli quer tomar o lugar do... Não foi não. A Patrícia Bravanel tá lá. Eu acho que a hora que o Silvio sumir do mapa, o SBT vai afundar junto. Não, velho. mas ele já parou, cara. Ele não tá mais. Quem tá cuidando do SBT é as filhas dele, cara, já. O SBT não caiu não, cara, pra falar a verdade. Eu acho que continua firme. Mas deu uma... A Patrícia Bravanel, ela apresenta bem até o programa dele. Comparado do que ele era 10, 20 anos atrás, velho. Mas 10, 20 anos atrás era uma outra época. Minha avó tava viva, né, velho? O Silvio Santos é um cara que tem também uma longa história, né? Desde a caravana do Peru que fala até o programa de TV, até abrir uma emissora de TV, né, velho? Acredita que ele era o Peru que fala? Peru que fala. Ele era o Peru que fala, velho. Tipo, meu pai foi nessa caravana aí, tirou foto com ele. Sabe o que ele fazia, cara? Ele levava umas atrações, levava uns artistas e ele vendia os carnês do baú lá, velho. É sério, velho. Nisso aí ele levantou todas as coisas, cara. Fez os carnês do baú, aí depois ele fez as lojas do baú. O cara era um mambeiro de primeira. Ele era camelô, né, velho? Começou como camelô, né? O Silvio Santos foi o primeiro vendedor de infoproduto do Brasil. Não, infoproduto não, ele vendia produto mesmo. Né? Por exemplo, ele deu quantas casas próprias ele deu pras pessoas? Na roda da esperança. Então, será que ele deu mais que os governos do Brasil? Provavelmente. Não sei, velho, não sei. Isso é uma estatística que eu não tenho, só para o pessoal não falar que eu falo alguma notícia que não é verdade, que é coisa inverídica, né? Mas, enfim, o Silvio Santos é uma figura muito assim, cara, só que nos últimos programas dele ele já tava meio... Eu via lá, pode ir embora, vai embora, falava pra mulher quando ela respondia, você não sabe, você não estudou, vai embora, quando me fazia as perguntas. Também o velho já tá de saco cheio, né, cara?
Eu acho que ele passou pra Patrícia que ele queria curtir um pouco ficar aposentado. É. Mas você sabe que ele foi lá Silvio Santos no... já é Matusalém já, pô. Tá com mais de 80 anos, né, velho? Mas é uma figura do Brasil, não tem animador maior que ele, cara, né? Daqui a pouco vamos botar um corpo ciborgue no Silvio Santos pra ele continuar. Faz um meme disso, mano. Não, mas, velho, mas sinceramente... Vamos botar uns implantes cibernéticos no Silvio Santos pra ele continuar. Cara, a gente foi do heavy metal ao Silvio Santos, caceta, mano. Vê só, mano. Isso aí vai ser o nome do corte, do heavy metal ao Silvio Santos, mano. Daria uma boa capa de thrash metal, cara. Um Então. velho todo balzaco assim com uns implantes cyberpunk, hoje numa cadeira de roda com umas Maoi. Cara, mas ele foi o maior animador que teve no Brasil, né? E é um dos caras mais ricos do Brasil, né? Vamos falar. O Silvio foi o maior influencer da TV brasileira, né? Maior influenciador e apresentador de programas, né? O maior fenômeno da TV brasileira foi o Silvio. Mas então, coisa que a gente não falou no especial nos 90, né? Coisa que a gente não falou no porque especial. Ele veio antes dos anos 90, né, cara? Não, ele vem desde o Peru que fala, que é os anos 60, mano. Desde os anos 50, 60. A gente nem existia nessa época. Mas ele é uma figura admirável, né? Vamos falar a verdade. Se eu falasse que nem o Silvio Santos, isso aqui tava cheio de gente, né? Pensou um Rock Night Live com auditório? Silvio Santos. Eu chegando assim, aí gente, tudo bom com vocês? Começando o programa Silvio Santos Rock Night Live. Era o xodó do vovô e da vovó nos domingos. Minha avó adorava, mano. Minha avó adorava. A minha avó também. Qual vovó que não gostava do Silvio? Todo domingo tava lá. Todo domingo que meu pai pegava eu e meu irmão e minha mãe enfiava no carro pra ir visitar a vovó, mas né? Mas você tem que ver uma coisa. Chegava lá na casa da vovó, o que a vovó tava fazendo? Tava vendo o Silvio Santos. Pra gente isso aí era brega, né? Mas pra eles era legal. Hoje em dia, cara, eu vou te falar, cara, eu assisti aquele da Patrícia Bravanel, ela até modernizou um pouco. Não tá... O cenário tá um pouco diferente, não tá mais aquela coisa... mas não tem o mesmo carisma, velho. Não, ninguém vai ter, cara. Quem que vai ter o mesmo carisma que... O Silvio Santos, até se ele modernizasse o programa dele, acho que até hoje, a gente assistia, mano. O cara é muito simpático, sabe falar muito bem articulado, né, cara? Mas enfim. Vamos agora voltar ao assunto, né? Eu vou trazer, eu acho que eu vou fazer alguns programas de entretenimento também. Você tá dando risada aqui? Você acha que eu vou fazer uma Porta da Esperança aqui? Eu tenho medo dos entretenimentos que você tem em mente, velho. Já pensou? No outro dia, eu tô fazendo um roletando, cara. Você vai fazer uma versão metal da Porta dos Desesperados do... Nossa, esse aí era da hora, mano. do Sérgio Malandro. Pegadinha do Malandro. Você já viu o podcast do Sérgio Malandro, mano? Você já viu o podcast do Sérgio Malandro? Nossa. Mano, é mó pirado, mano. O Sérgio Malandro é o cara mais pirado que eu já vi, mano. Eu já vi o podcast dele, é mó engraçado, mano. Pegadinha do Malandro, glu glu, yeah. Nossa, mano, pegadinha do Malandro, você lembra? Teve uma que os irmãos Piólogo foi, né, na Porta dos Desesperados. Né? Porra, eles foram, mano? Eu não sabia disso. Os Piólogo foram. Só o Vilela acho que não foi com eles, né? Não. Você viu a vez que eles foram no Vilela? Foi mais engraçado, mano. Os irmãos Piólogo, eles são da onde? Americano? São daqui de Dayatuba, são Dayatuba. Cara, eu vou até a casa deles fazer eles virem aqui, cara. Vamos com uma câmera lá encher o saco deles? Vamos encher o saco lá na portaria lá do Alphaville e chamar os piólogos. Estão chamando os piólogos aí, ó. Falou, piólogo, ou você vai no Rock Night Live ou vamos mandar uma legião de cachista encher o saco de vocês. Cachista? Vamos mandar um monte de fã de Xbox encher o saco de vocês 24 horas. Fala isso que a minha TV tem Xbox, mano. Fala isso, minha TV tem Game Pass. Agora os piólogos são inimigo declarado dos cachistas, né, cara? Eles viraram? Cara... Os cachistas odeiam os piólogos, velho. Então. Mas, mano, continuando os anúncios aí, vai ter a rádio, assim, eu não postei ainda todos os podcasts, que eu tô transformando eles em áudio pra colocar na rádio, mas provavelmente eu vou colocar eles rodando aleatoriamente. Vai ter programação mais nova, vai passar os antigos, até ter, assim, até eu ter 24 horas de programação. Inclusive, se alguém tiver alguma programação, alguma sugestão, ou quiser fazer um programa aí gravado, que é de áudio, a rádio, né? Fala comigo aí, manda no @RockNightLive lá no Instagram, cara. Eu tô concentrando todas as mensagens pelo Instagram. Vê lá, fala comigo que a gente conversa sobre a ideia aí e a gente vê o que dá pra fazer.
Por enquanto nem audiência tem, mas a audiência vai depender do que a gente tiver de interessante pra mostrar pro público, né? O público, assim, o público não é trouxa, mano. Eles sabem o que eles querem, né? E fora esses anúncios, eu já tô abrindo a agenda. Não vou falar quem vai ser os primeiros a virem, né? Que eu já tô combinando. Até tô porque vendo não as tá datas. 100% confirmado, né? Tá quase. Tá 90% confirmado. 90%. Tem umas bandas aí que até preencheram o cadastro lá. E pra você que tem banda aí, Aquela banda de synth rock vai voltar? não, o Henrique saiu dela. Ele saiu fora. Saiu o Henrique. Hum. Só que o Henrique, ele vai vir aqui, ele tá estudando na Unicamp, ele tem uns caras lá da Unicamp, ele queria vir aqui pra bater um papo. Ah, ele é o que dá... Batera. Ele é o que tá na Unicamp, né? Batera. Mas eu vou falar com ele, eu acho que eu vou trazer ele sim, cara. Ele falou pra mim, ele falou depois ele ia mandar um zap pra ver, mas o Henrique, ele fala que vai mandar um zap, ele vai fazer trocentas coisas, ele vai lembrar na semana que vem só. Mas enfim. Eu vou trazer essas atrações, né? Tem vários convidados aí pra vir. Convidado também de influenciador, eu vou trazer também, né? Que a gente teve o... E eu não sei, cara, quem mais eu posso trazer aí, cara. Que se alguém tiver sugestão, pode falar, né? Se alguém tiver sugestão... Vamos fazer ou quiser vir. O momento trash talk, cara. Vamos fazer um ritual de necromancia e trazer o coisa de volta dos túmulos, o Lotus. Nossa, mano. Você lembra do Lotus? Vamos invocar o Lotus aqui na mesa do RNL. Só pra quem não é de Campinas saber, o Lotus era uma figura de Campinas. Então, é piada interna aqui, gente. Mas, enfim. A gente vai trazer mais pessoas, vai encher essa mesa de novo e vamos ver aí. Eu só não vou poder mais tomar minha cervejinha, né? Porque eu tô tomando o remédio aí, cara. Eu tô fazendo tratamento... O ritual do desafio do corote infinito vai eu tô ficar fazendo pro ano que tratamento vem. pra pele, que eu tô tomando um remédio Vioral, o Rocutan. Eu não vou falar muito dele aí, porque eu não sei se pode falar no YouTube. Eu não sei mais o que pode falar no YouTube. Eu só Mas sei ele que esse remédio é pesadão, cara. eu não posso beber, velho, porque dá problema no fígado. É. Então eu não vou poder, nos próximos 6 meses eu não posso tomar uma gota de álcool. Então só lá pra junho do ano que vem você vai fazer o desafio do corote infinito. Não vou fazer desafio do corote infinito. Imagina tanto tempo sem beber e vou lá e bebo, cara. O que vai acontecer? Daqui a pouco eu tô aqui na cima da mesa que nem Serginho Malandro. Yeah, glu, glu. Glu, glu, yeah, cara. Porra. Não dá não. Mas enfim, cara, vamos colocar. A gente paga um Uber pra te levar lá pra HC da Unicamp. Nossa. Vou acabar lá no HC, né? Mas enfim, cara, no fim das contas eu resolvi fazer isso daí, né? E pro pessoal que quiser, tiver banda aí, já falei 1000 vezes isso aí, mas vou repetir de novo. Pessoal que tem banda, que quer divulgar seu som, manda material pra mim pelo Instagram. Manda material. Mas tem que ser material maduro, material que já tá consistente, uma banda que já tá... assim, por exemplo, não é o cara, eu tô começando hoje gravando isso aqui. Aí já complica, não é querendo assim, às vezes o pessoal escuta eu falar isso e fala, nossa, que arrogante o cara, mas não é isso, cara. É que é uma banda que já tá andando, que já tá tocando, tudo, que precisa dessa divulgação aí, talvez uma live, alguma coisa pra fazer, entendeu? Já tem o material lançado, porque não adianta o cara vir aqui e não ter nem o CD lançado, né, Shentes? Se pelo menos você já tiver uma ou duas músicas já No em Spotify, alguma coisa pré-alfa, assim, cara? né? No Spotify já é alguma coisa já. Então. É que nem assim, por exemplo, perguntaram uma vez pra mim, por que você não traz banda cover? Porque banda cover é um rolê, mano, né? Você vai lá, quer ver uma banda cover, vai lá, ou vai no Manifesto lá em São Paulo, ou vai no Jimmy Rocker, vai ver nesse lugar, mano. Todo sábado, sexta, sábado, domingo tem, né? Aqui vocês vão ver um material assim, um material novo, uma coisa nova, é uma coisa pra descobrir coisas novas, né? O que eu tô querendo é descobrir sons novos, descobrir coisas novas. E é uma coisa pra mim também, cara, porque eu pesquiso, por exemplo, eu não conheci o Ghost, cara. Você acredita que eu não conheci o Ghost? Olha que o Ghost é famoso, hein? Então, mas eu conheci, porra, puta som legal, mano. Do Padre Eméritos. Papo Eméritos. O menino urubu que então, mas, gosta cara, eu do achei legal Ghost. pra caramba, velho. Eu escutei lá e falei, porra. Aí eu vi também um videozinho, sabe o que me deixou curioso? Eu vi um vídeo lá do show do Ghost, cara. Todo mundo tava falando, eu ainda não tinha escutado porque eu não tive tempo também, Show né? do quê? Do Ghost, que teve show do Ghost semana O passada. show do Ghost. Aí, tipo assim, o pessoal na porta do show perguntando, o Ghost é metal ou é rock? Aí um é rock, metal, rock, metal.
Aí eu fiquei curioso e fui escutar o Ghost, cara. Olha que marketing pros caras que fizeram. O cara acabou marketeando lá pro Ghost mesmo. Eu gostei, achei legal. E tem muita banda nova aí que é legal, cara. Eu tenho que partir pra escutar. Ghost é a banda dos Gato Félix. De gritar? Mas aí se você for ver, cara, até... O Cripta também não é gritado também, não é gutural? Fernanda Lira não faz gutural? Não, é o seu Porque eu não querido... escutei, cara. O Sabe, seu falam querido bastante, mas não Dando Bora escutei. chama as bandas de black metal de Gato Félix. Então, o pessoal fala muito dessas bandas aí femininas, mas, cara, eu fico sem tempo. Eu não consegui parar pra escutar, cara, até agora. Você acredita? Por exemplo, Cripta, até o Nervosa, que é mais antigo. Eu não cheguei a escutar. Eu devo ter escutado. Escutei uma coisinha ou outra, mas não escutei assim pra valer, pra falar, Script pô... é feminino? É a Fernanda Lira no vocal. Se eu não me engano, é a Fernanda Lira vocal. Ela é vocalista. Nervosa. O Malvada eu escutei bem pouca coisa E a também. Marvada? Eu escutei lá, cara. A Malvada é mais uma linha hard rock em português, né? A Marvada é hard rock. É outra banda aí que tá em ascensão, né, cara? Que tá correndo por aí. Mas vamos vendo aí o que tá por vir. E por hoje esses são os anúncios mesmo. Se gostou, gostou. Se não gostou, não gostou. É isso. E eu tô pensando em fazer umas coisas aqui diferentes, cara. Umas coisas que eu não vou falar aqui, porque aí eu posso dar ideia pra outro, né, cara? Vai que eu vou dar ideia. Dama de Alborguete não gostou? Foda-se, cara. Não, a Borghetti era foda. Mas é isso aí, Xendes. Eu acho que por hoje é isso. Acho que já deu, né? Já. Já deu, já falamos demais, né? Uhum. A não ser que tenha... Não tem tanta notícia assim no mundo do rock ultimamente, cara. Tem sim, É só cara. Tinha fofoca, notícia pra só. caramba. Teve notícia pra caçamba, cara. Mas a maioria é tudo fofoca, é tudo fuxico. Vamos ver se a semana que vem tem mais, né, cara? Uhum. Talvez eu vou fazer o seguinte, cara. Pra semana que vem eu vi que tinha umas notícias aí sobre umas bandas aí femininas. Eu vou escutar umas bandas femininas e vou dar meu veredito. Mas tem que tomar cuidado, né? Uhum. O veredito. Vai que os caras falam que eu sou taxista, né? Vai que os caras falam que eu sou taxista. Mas eu acho que a maioria que eu vi é boa, velho. Eu vi era boa as bandas, cara. Uhum. Eram bandas boas. Não deixa de ver nada, cara. Nada. Mas enfim, é isso aí. Esse foi o Rock Night Live de hoje, tá, gente? Obrigado por terem participado da nossa live. Eu agradeço vocês por estar aqui de coração mesmo. E até a próxima, na quinta-feira que vem, tá? Com mais um Trash Talk. Falou, gente. Fui. Falou! Como diz o Beirã. Você fechou a live já, Xendes? Não. Porra. Então falou, gente. Fui. Fecha, põe na espera. Pronto.